talvez você não conheça ou sequer ouviu falar em homens marcados na história com poderes sobrenaturais e força sobre-humana. Para explicar melhor essa história, temos que mencionar um grande exército e falar sobre os valentes de Davi. Os valentes de Davi eram homens que faziam parte do seu exército e se destacavam por exercer habilidades sobre-humanas. A história conta que diariamente o exército de Davi aumentava e o exército de Davi se tornou tão grande como o exército de Deus. Então, com um enorme exército, Davi elegeu 30 homens de sua total confiança. Porém, entre os 30 valentes, 3 se destacavam, pois tinham feito algo que era fora de comum entre os demais soldados do exército. São esses os nomes dos principais valentes de Davi. Josebe. A história conta que este comandante da guarda do exército de Davi era o principal homem entre os 3 valentes. No entanto, Josebe era muito habilidoso com sua lança, e em uma determinada guerra, ele eliminou 800 homens em apenas uma batalha, com a sua lança. Eleazar. Esse era o segundo homem na sucessão hierárquica no exército de Davi, mestre no manuseio da espada. A história conta que quando desafiaram os filisteus, o exército de Israel estava reunido para a batalha. Porém, parte do exército de Davi já tinha se retirado, e Eleazar se levantou e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão e ficar a mão apegado à espada. E naquele dia, o Senhor efetuou grande livramento, e o povo voltou para junto de Eleazar, somente para tomar os despojos de guerra. Sama. Esse por si era um estrategista em guerra. Usava a inteligência de combate para eliminar os inimigos em armadilhas. A história conta que em uma determinada guerra na cidade de Lei, o povo de Israel enfrentou os filisteus que se ajuntavam em uma grande multidão em um pequeno pedaço de terra. E enquanto Israel fugia, ele se colocou no meio daquela terra repleto de lentilhas e lutou contra os filisteus e os feriu um a um, até que não restasse mais nenhum homem vivo. Esses 3 valentes eram tão leais ao rei Davi que arriscaram suas vidas da seguinte forma: era o tempo da colheita, e Davi se encontrava na fortaleza que se localizava na caverna, na cidade de Adulão, enquanto o exército dos filisteus acampava ao vale dos Refaíns, e Davi em um local seguro vendo os filisteus cercar a cidade de Belém. Então Davi desejou beber da água do poço, que se encontrava próximo à entrada da cidade. E após ouvir Davi dizer que desejava beber da água daquele poço, os 3 principais valentes de Davi foram atender o desejo do rei e se arriscaram em busca da água, como gesto de lealdade. Esses 3 valentes tiveram êxito, e após Davi receber da água do poço de Belém, Davi teve uma atitude um pouco surpreendente. Não tomou da água, e sim ofereceu a água em sacrifício a Deus, ato concebido como libação, pois Davi não achava correto beber da água, pois ter arriscado a vida dos seus 3 principais valentes para saciar o seu desejo. Também, a Bíblia menciona vários outros homens contados na história, assim como Davi. Esses 3 principais homens do exército fizeram feitos impossíveis de se acreditar. Porém, a Bíblia menciona textos narrativos de grandes homens que marcaram a história, assim como Sansão, Davi
e os 3 principais valentes de Davi. E também tivemos Benaia, filho de Joiada. Ele feriu 2 fortes leões e também feriu um forte leão dentro de uma cova, no tempo da neve. E assim também feriu um grande egípcio, de grande estatura, aproximadamente de 5 côvados. E esse egípcio trazia em sua mão uma lança, como eixo de tecelão. E este homem, com apenas uma vara, lutou contra o egípcio segurando uma lança. Porém, a Benaia desceu contra ele com uma vara e arrancou a lança da mão do egípcio e eliminou com a sua própria lança. Essas coisas fizeram esses homens ter seus nomes marcados na história. E aí pessoal, gostaram do vídeo? Então se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sino de notificações.